noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos na nossa casa, aos nossos irmãos que nos acompanham no Facebook. Então, sejam todos muito bem-vindos na nossa casa, a casa do Consolador Prometido, a casa de Jesus, essa casa de oração. Então, para iniciarmos o trabalho dessa noite, eu gostaria de ler uma mensagem do irmão José por Carlos Bacelli. Quando orares, quando dirigires as tuas súplicas ao Senhor, não te esqueças de pedir que Ele te conceda um pouco mais de luz. Para os teus olhos, a fim de que mais bem enxergues o caminho que tens a partilhar. Para os teus ouvidos, na indispensável triagem dos assuntos que nele ecoam. Para a tua boca, na seleção das palavras que os teus lábios proferem. Para tuas mãos, que somente devam plasmar o bem. Para os teus passos, que sempre devem te conduzir ao encontro com Ele. Enfim, para o teu espírito, ainda acorrentado às trevas de si mesmo. Então, com essa bela mensagem do nosso irmão José, eu convido aos irmãos que assim desejarem fechar os olhos físicos e dirigir os pensamentos ao mais alto, para Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade, para nosso querido Mestre e amado Jesus, aos nossos mentores espirituais, a espiritualidade amiga, que com certeza encontra-se conosco essa noite. E vamos agradecer a eles a oportunidade de mais uma vez estarmos aqui, reunidos, estudando, trabalhando na palavra do Cristo, no Evangelho do Cristo. E vamos pedir as luzes necessárias para o entendimento da palavra que aqui hoje for nos passada. Pedimos também o amparo necessário para nosso irmão Diógenes, para que ele possa passar tudo aquilo que planejou essa noite, tudo aquilo que é de importância para a caminhada de cada um de nós nesse momento. E que todos aqueles que necessitam, que sofrem as dores físicas e morais, que todos recebam a luz do Cristo nesse momento. E assim, agradecidos que estamos, iniciamos os trabalhos dessa noite. Que assim seja. Então, de imediato, já vamos passar a palavra para o nosso irmão Diógenes, que vai nos falar sobre a vida não dá para menos, nunca dá para menos. Contigo, moço. Bom, primeiramente, uma boa noite a todos e a todas, né? Quero agradecer pela oportunidade, pelo convite. Meu nome é Diógenes, minha casa de origem é a Associação Espírita Irmã Rolica, lá do bairro Prado, na região oeste. Frequento lá desde os meus 5 anos de idade. Então, né, não é de ontem, né, de ontem que eu estou lá na Rolica. E hoje eu estou aqui para trazer uma reflexão para todos nós a respeito da vida. A gente saiu do Setembro Amarelo, né? Estamos adentrando o outubro, mas a gente sabe que quando a gente fala do valor da vida, não é só no mês de setembro, a gente tem que falar todos os dias, sempre, né? A gente precisa entender o valor da vida. Só que nós temos uma mania de dizer que a vida nos dá problemas. A neurociência já fala que a vida é injusta, mas eu não concordo com ela. A neurociência ela é limitada, infelizmente, porque ela ainda não sabe o que os espíritos superiores nos trazem através da doutrina. E através da doutrina, a gente entende que a vida jamais é injusta. Porque se a vida fosse injusta, Deus é injusto. Porque a vida é uma obra de Deus. Então não tem sentido que a vida é injusta, né? Estaríamos encontrando uma forma de Deus. Então, a gente diz, sei lá, passando por preparação, a gente está passando uma dívida, tendo uma dívida muito grande para pagar,
uma doença, um diagnóstico de alguma doença, e é natural que a gente, quando vá se lamentar para alguém, diga: eu estou com um problemão na minha vida. E será que a gente está com um problema na vida mesmo? E é essa reflexão que eu quero trazer para todos nós aqui, que a vida não nos dá problemas. E nós vamos entender por quê. Pode passar. Primeiro a gente tem que entender o que é vida, então. Né? O que é vida? Bom, como eu falei, a vida ela é uma obra de Deus. Se eu perguntasse para vocês aqui, quem é que deu a vida a vocês? Quem vem na cabeça de vocês agora? Não veio a mãe? Lá no Dia das Mães a gente agradece, mãe, obrigado pela vida. É assim. Como se as mães, com todos os seus méritos, né, e nós homens reconhecemos profundamente isso, com todos os seus méritos, a mãe não pode fabricar vida. Nenhum ser humano constrói a vida. Quem nos dá a vida, quem nos dá a existência é a natureza. É Deus. É Deus que nos dá a existência, a vida. As mães apenas nos concedem esse direito. Olha o quanto isso é importante. As mães, e olha, como que eu vou dizer, olha a importância da mulher neste processo. Que a mulher nos concede o direito de viver. Então, olha a gravidade do aborto. Porque Deus nos dá a possibilidade da existência. É um direito que nós temos. Por isso que nós temos que ser muito gratos pela oportunidade de estar existindo. É aí, de repente, por um capricho, por não estar ainda, não ter um emprego, ou ser uma gravidez indesejada, a mulher vai lá e ela me tira o direito de viver. Sendo que ela foi escolhida por Deus para me dar o direito de viver. De me guardar durante 9 meses no ventre para que eu nasça. Então, por isso, como diz Raul Teixeira, não importa o que a nossa mãe nos faça, se ela nos aprova, se ela não nos aprova, se ela nos abandonou, se ela não nos abandonou, no fim das contas, nós sempre vamos dever a ela a nossa existência. Porque ela não nos abandonou. Ela poderia ter feito, em 30 segundos, ela poderia ter resolvido o problema. Mas ela nos suportou, seja suportar entre aspas, né? Mas infelizmente tem mães que suportam, né? Mas nos permitiu a existência. Então ela não decepcionou Deus. Deus confiou nela, ela cumpriu. Por isso que a doutrina espírita, ela não aprova o aborto. Por uma justificativa muito simples, que foi essa. Mas o único aborto que está lá no livro dos Espíritos, que os espíritos superiores dizem que muitas vezes é necessário, é quando a mãe corre risco de morte. Para que a criança nasça, a mãe corre risco de morrer. E neste caso, e somente neste caso, a mãe tem o direito ao aborto, porque neste caso o aborto é justo. Por quê? Porque se a mãe não tem o direito de atentar sobre a vida da criança, a criança também não tem o direito de atentar sobre a vida. Então, salva-se quem tem mais força, porque nós temos o dever de preservar a nossa existência também. Assim como nós temos o direito de existir, nós temos o dever de nos manter vivos. Por isso que no direito vai dizer que quando a morte, quando eu mato, tiro a vida de alguém por legítima defesa, eu não tenho outra saída, eu estou defendendo a minha existência, é o direito que eu tenho. Ah, mas e se a mãe mesmo assim concorda que a criança nasça, mesmo ela correndo risco de morte? Se ela não tem, se não é um pretexto para tirar a própria vida, como suicídio,
Isso é um gesto de amor. E ela será muito bem recompensada por isso. Tá bem? Então, só para a gente entender o que é vida. Vida é uma obra de Deus. Então, quando Deus nos concede a existência, ela tem que ser respeitada. Ela tem que ser guardada, preservada. Tá? Lá na primeira pergunta do Livro dos Espíritos diz o quê? A primeira pergunta. Essa foi a primeira frase. Essa foi a primeira frase que eu aprendi na evangelização. Quando eu tinha uns 7, 8 anos. Que a evangelizadora dizia pra gente. Fez a gente decorar essa frase. Deus é a inteligência suprema do universo, causa primeira de todas as coisas. Se Deus é a inteligência suprema de tudo, e é a causa primeira de tudo, ele é a causa da vida. Então ele é o engenheiro da vida. Então quem nos dá a vida é Deus. As mães apenas nos concedem esse direito, ou nos preservam este direito. Pode passar. Então, a gente vai chegar numa conclusão que, se a vida é uma obra de Deus, a vida tem um objetivo perfeito, e não de cometer injustiças. Então, a vida não nos dá problemas. A vida nos dá desafios. Então, quando eu passo por uma separação, vamos supor, né? A minha esposa me deixou e aquilo me abalou muito, descobri uma traição dela, a minha autoestima vai lá embaixo, meu complexo de rejeição aflora. A traição não é um problema. A traição não é um problema. Mas eu posso transformar aquela traição num problema. É uma escolha minha. Os problemas são escolhas da gente. Se eu, diante daquela traição, eu tento me vingar dela, eu tento agredir ela, eu tento afastar as crianças dela, ali eu estou construindo um problema. Porque eu quero. Agora, se eu aceito que aquela mulher não quis continuar comigo, e eu aceito ela dentro das atitudes, ela segundo as atitudes dela, ok, se tu quis me trair, isso foi uma escolha tua, e isso me atingiu de alguma forma, não é eu que vou fazer justiça com as próprias mãos. Então eu preciso rever os meus sentimentos diante daquela traição. Eu posso procurar uma terapia, por exemplo. E aí eu estou entendendo a mensagem da vida. Que a traição está sendo um desafio na minha vida. Para eu trabalhar os meus complexos de inferioridade, né, de abandono, de rejeição. Por quê? Porque nós não conseguimos evitar a traição. Muitas coisas na vida nós não controlamos. Na verdade, a maioria das coisas da vida nós não controlamos. A vida, ela acontece. E ela jamais vai perguntar para a gente se a gente quer ou não. Ela está acontecendo. Então, não é a vida que tem que se adaptar a nós. Nós que temos que nos adaptar à vida. Nós que temos que desenvolver habilidades para lidar com a incerteza, por exemplo. Nós somos bombardeados de incertezas todos os dias. Por isso, os níveis altos de ansiedade. Porque a ansiedade não é nada mais que uma necessidade de controle. Então, quando a gente não sabe lidar com a falta de controle, nós ficamos muito ansiosos. Quando nós perdemos as rédeas. Então, a vida é certa. Então, o que acontece? A, a vida, quando ela me coloca uma situação dessas, a traição, eu não tenho 100% de controle se a minha esposa ou meu esposo vai me trair ou não. Eu posso aumentar a probabilidade dela não me trair. Cuidando bem dela, sendo fiel, dando amor, dando atenção, sendo um bom esposo. Eu aumento a probabilidade. Agora, se um dia ela coloca na cabeça que ela vai me trair, eu não vou impedir. Porque é uma decisão dela. A gente não tem poder sobre o outro. Então nós precisamos lidar com essas incertezas da vida. E quando eu passo por uma traição, é a vida me dizendo: e agora, José? O que tu vai fazer com isso? E isso, na verdade, pode acontecer com uma doença que surge do nada na nossa vida. E aí? Eu vou me revoltar? Eu vou dizer que Deus está me traindo?
Eu vou dizer que a vida é injusta, que eu não merecia isso, eu vou piorar a situação. Aí eu crio um problema. Aí eu estou criando um problema. Existe uma frase que diz: a tudo que se resiste, persiste. A tudo aquilo que existe, que eu nego, eu vou ter problema. Vai piorar na minha vida. Por exemplo, se eu não sei lidar com a ansiedade e eu resisto à ansiedade, e eu não tento entender o que é ansiedade na minha vida, eu pioro ela. Eu acabo piorando a ansiedade. Então, a tudo que a gente resiste, aquilo vai persistir. Então, todas aquelas situações ruins que acontecem na nossa vida, que a gente não espera, é a vida nos dando uma mensagem, é a vida nos convidando para que a gente amadureça, para que a gente desenvolva habilidades, mais tolerância, mais paciência, mais resignação. Este é o convite da vida. A vida não nos trai, a vida não nos passa rasteira. Quem nos trai somos nós mesmos, quem nos passa rasteira somos nós mesmos. Porque o problema é o desafio não aceito, é o desafio negado, é um desafio não suportado. Então, num primeiro momento, eu quero que vocês entendam isso. A vida não nos dá problemas, porque a vida nos dá desafio. E a vida nos desafia a todo momento, nos convidando para um amadurecimento espiritual, psicológico, emocional. É assim que funciona. E no decorrer agora da minha fala, vocês vão entender melhor isso. Pode passar. Por que os desafios assustam tanto? Por que será que os desafios tanto a gente, a ponto da gente querer desistir, a ponto da gente se desesperar ou se vitimizar? Porque o que é se vitimizar? Ah, isso não poderia estar acontecendo comigo. Isso é culpa da fulana. Isso aí é culpa da fulana. Não, se eu não patrão, meu chefe, não tem amor ao outro, olha o que ele está fazendo comigo. É muito fácil a gente transferir. Em tese fica mais leve, mas não como tempo. Por isso que é uma armadilha. Por que os desafios nos assustam? Porque não sabemos ou não queremos sofrer. Nós não sabemos sofrer. O sofrimento é desagradável, óbvio, né? E a gente não quer se desagradar. A gente quer estar sempre na zoninha de conforto. Mas se a gente não faz uma omelete, sem quebrar os ovos. Então a vida, ela está sempre nos preparando para que a gente se readapte a todo momento. E cada vez que a gente vai nos aprimorando diante da vida, diante dos obstáculos, diante do sofrimento, nós vamos evoluindo. Nós vamos nos tornando cancheiro, como se diz, como os antigos dizem, né? Isso aí é cancheiro, isso aí é acostumado. É isso, tá? Jesus é o top dos cancheiros, como se diz, né? Então, os desafios nos assustam porque nós não sabemos lidar com o sofrimento, com o desconforto. Quando nós nos desconfortamos, a primeira coisa a gente faz o quê? Quando a gente fica triste, por exemplo, corre para um Rivotril, né? O Rivotril resolve rapidinho. Tanto que tem pessoas que se viciam no Rivotril. Terapia não. Eu não quero mexer nisso aí. Os adolescentes hoje, eles não sabem lidar com o sofrimento. A cada dia que passa, eles lidam menos com o sofrimento. Principalmente por causa das redes sociais que estão colocando a felicidade na vitrine todos os dias. Né? Colocam na vitrine olha como o mundo é feliz, só eu que não sou. Olha meus amigos e minhas amigas tudo numa praia, curtindo os cardápios melhores que tem. E eu aqui, nessa bad, nessa tristeza, para baixo. Meu namorado me largou, minha namorada me largou. Aí 2 dias chorando no quarto, não querendo jantar ou almoçar, a mãe já manda pro psiquiatra. Tá depressivo. Não. Ela só está vivendo algo muito natural da vida da gente. A aflição. A aflição, o sofrimento, a tristeza. Qual é o objetivo da tristeza na nossa vida? A tristeza é uma emoção, assim como a raiva,
assim como o medo, assim como a ansiedade, é uma emoção. Nós nascemos com as emoções. Nós nascemos. As emoções são o quê? São reações psicofisiológicas de sobrevivência. Foi Deus que nos deu a tristeza. Então, como que nós vamos anular a tristeza? Como nós vamos querer combater a tristeza? A tristeza é um convite da vida, olha aí de novo, para que a gente puxe o freio de mão. Porque se a gente não puxa o freio de mão, se não tem nada que nos puxe o freio de mão, que nos tire a energia, que nos bote para baixo, a gente continua fazendo bobagem. Então, às vezes, é a natureza botando na cadeirinha do pensamento. É isso que faz a tristeza. A tristeza é um momento de reflexão. E a gente não entende a tristeza como um momento de reflexão. A gente entende a tristeza como algo muito ruim e negativo. Desde pequenininho, ou de pequenininha, quando a gente ficava triste, isso era associado a quê pelos nossos pais? Preguiça, má vontade. Sai dessa cama, levanta essa cabeça. Tu tem comida, tu tem roupa, tu tem tudo. Por que tu tá te queixando? E não é assim. E daí a gente vai entendendo, a gente leva para a fase adulta, que tristeza, ficar triste é vergonhoso. E a gente não pode ficar triste. É feio. É sinal de fraqueza, de vulnerabilidade. Parece que eu estou no lado errado da vida. Parece que eu não estou dando certo. Se eu estou sofrendo, se eu choro, né, se eu aceito aquele sofrimento e tento entender o que esse sofrimento está querendo dizer, eu não posso ficar nisso. Porque parece que eu estou no lado errado da vida. Eu tenho que estar feliz. Eu tenho que estar igual aqueles meus amigos e minhas amigas que tem lá no Instagram, que tem lá no Facebook, no Reels, no TikTok, que ficam fazendo os vídeos. Eu tenho que ser aquilo. E, infelizmente, os nossos adolescentes, eles estão sabendo a cada dia que passa lidar menos com a ansiedade, com a tristeza, com o medo. Os índices não estão aumentando depois da pandemia. O que foi a pandemia? A pandemia foi um pepino que da vida largou nos nossos pés e não perguntou se a gente queria. Ou alguém aqui estava preparado para a pandemia, alguém pediu a pandemia aqui. Não, Deus, pode mandar uma pandemia aí nos dias que você quiser, que eu estou preparado. Ninguém estava preparado. E aí? E será que a vida perguntou para algum de nós aqui, ó, Diógenes, quer passar por uma pandemia aí, tu me pergunta que eu mando. Claro que não. E aí todo mundo se desesperou, né? O que deu de gente com ataque de pânico, desesperado, depressão, também pudera. Né? Parte do contexto, da situação, da realidade, que realmente foi extremamente complicada, e a outra parte é pela falta de habilidade por não saber lidar com os próprios sentimentos, com as próprias emoções. Era um desafio que a vida estava nos dando. A pandemia foi um desafio para mexer, para cutucar, né? Para desconfortar mesmo. Vamos acordar? Vamos começar a olhar para o outro? Vamos começar a perceber que tu não é o Deus, não é o Todo-Poderoso? Que uma coisinha invisível que tu nem sabe o que tu é e que é pode tirar a tua vida? Então, a pandemia foi um grande exemplo de um desafio da vida. Não foi um castigo de Deus, não foi uma punição, foi um desafio que a vida nos deu. Pode passar. A gente costuma achar que sofrimento e bem-estar são antagônicos. Assim como o preto e o branco, assim como o certo e o errado. Será que sofrimento e bem-estar são situações antagônicas? Se eu estou sofrendo, eu estou para baixo, estou dando errado. Se eu estou bem, né? Se eu estou bem, se eu estou no lado do bem-estar, estou alegre, estou feliz, estou dando certo. Bem-estar e sofrimento não são antagônicos. Na verdade, eles são duas situações que têm o mesmo propósito. Eles trabalham juntos. Eles têm o mesmo propósito: nos produzir evolução moral, espiritual, psicológica, emocional, nos promover amadurecimento. Este é o objetivo do sofrimento e da aflição. É do sofrimento e do bem-estar. O bem-estar pela gratidão.
O bem-estar tenta fazer nós evoluirmos pela gratidão. Começa pela gratidão. Para a gente começar a valorizar aquilo que tem de importante na nossa vida que a gente não para pensar. Nós costumamos focar muito mais no negativo, no problema, e a gente não percebe que nós somos ricos, não percebemos as pequenas coisas da vida. Um abraço que o filho nos dá, um beijo da esposa, do esposo, um presente, um elogio, até mesmo o fato de poder estar respirando. Olha aqui, minha respiração vai lá no fundo e volta. Olha que incrível isso. E eu não paro às vezes para pensar nisso. Aí o que acontece? Como eu não sou grato, como eu não presto atenção e não agradeço, porque quando eu sou grato, pessoal, a minha frequência vibratória de pensamento ela eleva. E quando ela eleva pela gratidão, a quem que eu vou conectar? Nos bons espíritos, nas boas companhias. E essas boas companhias poderão nos inspirar coisas boas. Nos inspirando coisas boas, retroalimenta o nosso comportamento de gratidão. As coisas começam a dar certo na minha vida, não sei porquê. Mas quando eu não sou grato, que eu estou toda hora reclamando, estou achando o sol está quente demais, essa chuva que vem agora, meu chefe isso, é o Bolsonaro, é o Lula, é isso, é aquilo, é a inflação, estou toda hora reclamando, toda hora transferindo para o externo o meu problema e não sendo grato, o bem-estar olha para o sofrimento e diz assim, olha aí, eu estou tentando, mas eu não estou conseguindo. Então eu vou deixar para ti agora. E aí vem o sofrimento, tentar fazer a parte dele. Às vezes funciona, às vezes não. Por quê? Porque depende de como nós vamos lidar com o sofrimento. E no caso ali, a gratidão tenta nos evoluir, o bem-estar tenta nos evoluir pela gratidão. E o sofrimento tenta nos evoluir pela aflição. Tanto a gratidão como a aflição têm um potencial enorme de fazer nós evoluir. Basta que a gente compreenda, que a gente entenda. Tem essa frase que certamente vocês já ouviram muito. E já colocaram lá no Facebook, no Instagram. A dor é obrigatória, contudo o sofrimento é opcional. Que conselho, né? Maravilhoso. A pessoa lá está num sofrimento, está internada no hospital, está desesperada e tu diz, calma minha amiga, a dor é obrigatória, tu não pode fazer nada contra isso. Mas o sofrimento é opcional, depende de ti. Será que isso é verdade? Será que sofrer é uma opção? Eu simplesmente vou escolher sofrer ou não sofrer. Será que Jesus teve opção para sofrer ou não? Será que Jesus sofreu? O que você acha? Não sofreu? Ah, mas então ele foi sacana. E aquela cara feia dele na cruz lá. E Jesus, lá no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, fala do bem sofrer e do mal sofrer. A dor é obrigatória. Contudo, o sofrimento também é obrigatório. Por que o sofrimento é obrigatório? Porque se eu não sofro, o que é a dor? A dor é um alerta de que algo está errado. Quando nós sentimos dor, seja ela física, seja ela psicológica, emocional, espiritual, quando a gente sente uma dor, é a natureza dizendo, abre o teu olho, tem coisa errada acontecendo aí. Por exemplo, uma dor de estômago recorrente. Cuidado. Que tipo de alimento tu está ingerindo? O que está acontecendo? Vai procurar um médico. A solidão é uma dor da alma. O que tu anda fazendo das tuas relações? Do convívio com as outras pessoas? Abre o teu olho. Então a dor é um alerta, um alarme da vida. Tá tudo bem. É uma dádiva da dor. E o sofrimento, o que é? O sofrimento é uma consequência da dor. Porque se a dor não me desconforta, eu jamais vou buscar cessar as causas da dor. Eu preciso que alguma coisa me movimente
para eu ir no médico, para eu começar a repensar minhas relações e procurar uma terapia, ou tentar, ou por conta própria, tentar começar a me abrir mais com as pessoas, a ser mais educado com as pessoas, a me conectar mais com as pessoas. Eu só vou fazer isso se eu me desconfortar. Senão eu fico ali. Eu fico naquele lugar ali. Nada está me desconfortando, eu fico ali na minha zona de conforto. Então o sofrimento ele é necessário sim, ele é obrigatório sim. Senão eu fico naquela dor e essa dor vai me consumindo, vai me destruindo. E eu não vou fazer nada para evitar. Então o sofrimento ele é necessário sim, como um mecanismo de autocuidado, de sobrevivência. Tá? E olha só o que Jesus nos traz a respeito do que eu estava falando. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. O que será que Jesus quis dizer com isso? O cara sabia, hein? Olha só. Ele simplesmente estava dizendo que nós evoluímos muito mais na aflição do que no bem-estar. Bem-aventurados os aflitos, porque é na aflição que a gente entra em contato com a gente mesmo, que a gente começa a se questionar, que a gente começa a se avaliar, seja positivamente ou negativamente, mas é um momento, talvez o único momento que a gente para e olha para a gente mesmo. Joana de Ângeles fala da culpa. Ela disse: a culpa é natural. Quando eu cometo um grande erro, uma grande falha, é natural querer me culpar, me julgar por ter errado. Mas eu não posso ficar na culpa. Porque a culpa, junto com a culpa vem a punição. A culpa é um sentimento de autodestruição. Então, quando eu me culpo por alguma coisa, eu quero me destruir, eu quero me amassar, me jogar fora porque eu não dei certo. Olha só eu questionando a engenharia de Deus. Ó, meu engenheiro, a obra aí deu errado, hein? Aqui eu falhando. Não. A culpa nos autodestrói. O que é a depressão? Isso é um sentimento de culpa, de autodestruição. Eu não valho mais nada, essa vida não tem sentido, as pessoas não gostam mais de mim, eu quero ir embora daqui, como se tivesse dado certo. Só que a Joana de Ângeles vai dizer, nós não podemos ficar na culpa, nós temos que transformar a culpa em responsabilidade, que é bem diferente. A responsabilidade faz a gente crescer, faz a gente evoluir, porque eu olhar para o meu erro, tentando ver onde eu errei para não errar de novo. E não me agredir por ter errado. É me acolher neste momento. É me dar colo neste momento. Ao invés de querer ficar me agredindo, né? Jogando aqui o chicote nas costas. E no momento que eu me acolho diante das minhas falhas, dos meus erros, eu procuro ver, eu aprendo com os meus erros. E eu tento me melhorar como ser humano. Primeiro, eu me perdoo por ter errado. Porque eu sou ser humano e eu erro. Parte. E segundo, eu vou tentar não fazer de novo. Isso é se responsabilizar. Se culpar é totalmente diferente. Então, bem-aventurados os aflitos é quando a gente entra nessa aflição e a gente fica se questionando, tentando ver o que a gente fez, por que a gente está ali. Jesus sabia disso, que é na aflição que a gente evolui muito mais. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. O que é o consolo? O processo evolutivo, um amadurecimento. Isso é o nosso consolo. É de a gente olhar para trás e ver que superou. De olhar para trás e ver que não sucumbiu. De olhar para trás e ver que hoje eu sou bem melhor do que ontem. Este é o consolo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. O que Jesus estava querendo dizer? Ele sabia que nós somos seres ignorantes. Isso era um raciocínio muito simples para Jesus. Porque ele sabia que nós somos seres ignorantes e estamos num planeta de provas e expiações, por enquanto, né? E que como nós somos seres ignorantes, nós vamos errar. E ele não disse
No mundo, talvez, pode ser, de repente, tereis aflições. Não, ele disse, no mundo tereis aflições. Ele fez uma afirmação, porque ele estava vendo a aflição como um processo natural da vida. Nós aprendemos por tentativa e erro. E nas vezes que nós erramos, não é para a gente ficar ali nos autodestruindo, nos sabotando, nos boicotando, tirando a própria vida, muitas vezes. Não é isso. Ele estava dizendo que diante dos seus erros, diante dos seus tropeços, lá em cima, é neste momento que tu vai ter a oportunidade de rever os teus conceitos, de entender por que tu errou para te não errar de novo, mas tu vai sofrer. Tu vai sofrer. Isso vai te desafiar. Então, tem de bom ânimo. Resista um pouco mais. Calma. Como diz a Haroldo Dutra, numa das suas palestras, recomendo, o sofrimento tem data e hora marcada para acabar. Todo sofrimento tem data e hora marcada para acabar. Só resiste um pouco mais. Calma, não se precipita. Viktor Frankl. Alguém já ouviu falar desse cara? Não? Viktor Frankl, ele era um médico psiquiatra. Ele ficou 3 anos nos campos de concentração. Em Auschwitz e em outros campos. Mais 3, que eu não lembro o nome. Falei, alemão é complicado, né? Auschwitz eu aprendi. Os outros não tem como. Ele ficou em 3 campos de concentração. Ele foi para lá muito novo e saiu de lá com 35 quilos. Ele literalmente comeu o pão que o diabo amassou. Bom, eu não preciso explicar para vocês o que foi o Holocausto, né? Todo mundo sabe, talvez menos ela. Um dia vai saber. Foi um dos maiores momentos de sofrimento da humanidade. Viktor Frankl passou, tem esse livro, Em Busca de Sentido. Eu recomendo muito vocês lerem esse livro. Ele é bem simples, não é tão difícil de ler. Viktor Frankl, ele ficou lá vendo os colegas sendo assassinados, os amigos sendo assassinados na frente dele. Pessoas morrendo à míngua, pessoas, amigos dele se suicidando, se enforcando. Ele sofrendo muito, ele perdeu a dignidade dele, ele perdeu todo e qualquer tipo de dignidade. Ele era apenas um número lá. E ele conseguiu resistir. Ele nunca pensou em tirar a própria vida. Ele nunca se queixou, ele nunca reclamou. Por quê? Porque tinha algo dentro dele que dizia assim: se há um sentido para o bem-estar, também tem que haver um sentido para o sofrimento. Não pode ser. Deus não joga dados. Deus não fica lá jogando dados e dizendo, acho que eu vou dar uma doença para aquela. Ele não faz isso. Nós, espíritas, sabemos, cada um segundo suas obras. Todos nós estamos subordinados à lei de causa e efeito. Ninguém é vítima de nada. Nós somos artífices do nosso próprio processo evolutivo. Então ele entendeu lá, a todo momento, diante do sofrimento, ele estava tentando buscar um sentido para tudo aquilo. E muitos que não suportavam questionaram Deus, acharam que aquilo tudo era uma injustiça, que não haveria mais saída, se desesperavam, se desestruturavam e acabavam se suicidando, se desesperando na frente dos soldados e acabavam sendo mortos, se negavam a fazer muitas coisas, desistiam da vida. E Vitor estava sempre buscando um sentido para o sofrimento. Ele sempre estava querendo encontrar um sentido. O que a vida, e eu convido todos vocês a fazerem essa pergunta quando vocês estiverem numa situação de aflição. O que a vida está querendo me dizer com isso? A vida conversa com a gente todos os dias. O que a vida está querendo me dizer com essa situação que eu estou passando? Eu só preciso entender. E Vitor conseguiu entender. Ele conseguiu, saiu do Holocausto. 6 anos depois, ele escreveu esse livro. Best-seller, não sei quantos milhões de
de cópias vendidas. O mundo inteiro começou a se questionar sobre o sentido da vida. E ele criou uma abordagem psicológica chamada logoterapia, que já é reconhecida pelo Conselho de Psicologia, e muitos profissionais, inclusive eu, uso ela, que é fazer a pessoa entender o sentido da vida. Antes de Frankl, Freud dizia que a pessoa se mantinha viva enquanto ela tivesse prazer nas coisas. Ela tinha que satisfazer os seus desejos. Enquanto ela tivesse prazer de satisfazer os seus desejos, ela se mantinha viva. Adler, que era um outro estudioso da época, antes dele, dizia que era a necessidade de poder. Enquanto eu tivesse um certo poder diante da vida, eu me mantinha vivo. Só que Frankl descobriu que lá no Holocausto ele não tinha prazer algum, poder sobre alguma coisa menos ainda, mas o que fez ele se manter vivo foi encontrar um sentido para a vida. E o que está acontecendo com os nossos adolescentes e com muitos adultos também hoje? Eles não estão encontrando um sentido para viver. O que é o suicídio? É quando a pessoa perde o sentido da vida. E normalmente acometido pela aflição e pelo sofrimento. E eles não conseguem encontrar um sentido naquele sofrimento. Aí eles querem desligar o disjuntor, né? Achando que tirando a própria vida, tudo acaba, a dor acaba, tudo fica em silêncio, como se a gente pudesse manipular Deus, né? A gente faz um monte de bobagem, depois eu só vou lá, desligo, aperto um botãozinho, acaba tudo, não respondo por nada. Acabou. Então, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Então, Vitor descobriu que quando nós encontramos, e existe um sentido para viver, existe muito sentido na vida. Então, o nosso propósito aqui, reencarnados, é buscar esse sentido, é tentar entender esse sentido. Qual é o sentido da minha existência? E quem tem o conhecimento da doutrina espírita consegue ampliar o seu olhar, enxergar além da vida, transcende. Todos nós aqui sabemos que nós não estamos aqui por estar. Eu não pedi para nascer. Quem é que não viu isso? Pediu sim, pediu sim. Quando a gente fala assim, ó, não se deve falar opção sexual. A gente fala em orientação sexual. Mas se a gente parar para pensar, optou sim. Optou sim. Foi consentido. Tá? O que acontece então? Pode passar. Não vai? Aí. Vitor deixou algumas mensagens no livro bem interessantes. Essas pessoas estão se esquecendo de que muitas vezes é justamente uma situação exterior extremamente difícil que dá a elas a oportunidade de crescer interiormente para além de si mesmo. Para além de si mesmo, a gente está falando de egocentrismo, egoísmo, materialismo. Para além daquilo que nós podemos dar. Nós temos muito mais potencial do que a gente imagina. Naturalmente, são poucas as pessoas capazes disso, de ver no sofrimento um crescimento. Mas elas conseguiram, mesmo no fracasso exterior e mesmo na iminência da morte, imagina, ele não tinha esperança de nada. Ele podia tomar um tiro a qualquer momento. O que era o dia de amanhã para ele? Qual é a esperança que ele tinha? Mas elas conseguiram, mesmo no fracasso exterior e mesmo na iminência da morte, alcançar uma grandeza humana que antes, em sua existência cotidiana, como a nossa, por exemplo, talvez jamais lhe tivesse sido concedida. Vamos olhar para a grandeza de Vitor, ele no plano espiritual antes de reencarnar.
olha, Vitor, tu vai ter que reencarnar lá e nós temos uma nova era, estamos saindo da prova das expiações para entrar para o período de regeneração, um período em que as pessoas vão perder muito o sentido da vida. E tu precisa ir lá disseminar isso sobre o sentido, provocar as pessoas a estudarem isso, né? Trazer essa teoria. Ah, não, claro, eu concordo. Vou então, sou voluntário. Tá, mas não é assim. Tu não vai chegar lá e sair dizendo. As pessoas não vão acreditar muito em ti. Né? Quem é esse aí que está falando sobre o sentido da vida? Tu vai ter que mostrar na prática. Olha a missão desse cara. Tá estourando a Segunda Guerra Mundial. Eu acho que tá na hora de tu reencarnar. Porque tu vai parar lá. E lá, tu vai ter uma prova muito grande, como teve Allan Kardec, por exemplo, né, que ficou um de reserva lá, se ele não cumprisse a missão, vinha outro, ele cumpriu. Com Jesus, era a missão de Jesus. Então nós podemos entender que Viktor Frankl e Jesus bem sofreram. Bem sofreram. O que é bem sofrer? Eu entender o sentido do sofrimento. É eu não me desesperar, é eu não me vitimizar, é eu não me lamentar. Na passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma passagem que diz obediência e resignação. O que é obediência e resignação? Obediência é obediência às leis naturais. Se eu infrinjo as leis naturais, eu vou sofrer o pênalti. Eu vou ter prejuízos com isso. Se eu fico tomando bebida alcoólica a vida inteira, não vai aguentar. Eu estou infringindo uma lei natural. Quem disse que o meu fígado foi feito para absorver álcool, para digerir álcool? O fígado não digere álcool, mas o estômago. Fico comendo coisa gordurosa, adoro uma comida gordurosa, e as carótidas lá, entupindo, entupindo. Aí, quando eu passo por uma situação complicada, passo a vida inteira fumando, aí me estoura um câncer de pulmão, eu estou lá com um cilindro do meu lado, aí eu vou me desesperar, eu vou dizer que Deus é injusto. Por que Deus fez isso? Não fez isso com a minha avó que morreu com 100 anos e nunca vi tossir? Calma, calma. Mas eu estou aqui agora, sofrendo. Aí, não foi obediente ou não respeitou as leis naturais, aí vem a resignação. O que é a resignação? É eu ter maturidade o suficiente para entender que eu não fui obediente, que eu não fui disciplinado e que eu preciso passar por aquilo sem querer culpar ninguém. A obediência é um consentimento da razão. A minha inteligência diz que eu não devo fazer isso. A resignação é um consentimento do coração. É eu passar por um processo de aceitação. Porque Deus não nos trai. Deus não nos coloca numa situação de graça. Por isso, desafio e não problema. Pode passar. Algumas reflexões finais, então, tá, pessoal, sobre esse tema. O sentido da vida é nos proporcionar o amadurecimento da nossa inteligência, para que possamos usá-la para o nosso bem e para o bem do outro. Há milhares de anos atrás, qual era o sentido da vida das pessoas? Há 300 anos, os homens da caverna lá. Qual era o sentido da vida para eles? Se alimentar e sobreviver. Não virar presa. Era só isso. Hoje, qual é o sentido da vida para nós? Muitas pessoas parecem que não saíram daquele tempo ainda. Vivem mais para sobreviver e para curtir os prazeres. Mas o sentido da vida hoje é isso, é desenvolvermos a nossa inteligência para usarmos a nosso favor, a nossa inteligência para o bem, né? Para usar o nosso bem e para o bem dos outros. E qual é o propósito principal da nossa vida? Buscar esse sentido. Se alguém um dia lhe disser que só a morte poderá livrar-lhe do sofrimento, questione-o. Quais as garantias de que isso é verdade? Pode acontecer, pessoal.
tá? Ninguém está livre. De um amigo, um parente, alguém chegar para você e dizer assim, olha, eu não aguento mais, eu estou pensando em tirar da minha vida. E tu percebe que tu é o único recurso ali. Isso acontece comigo em clínica. Olha, é a minha última esperança. E a pessoa diz, eu estou querendo tirar da minha vida. O que eu penso naquele momento? Eu vou jogar com todas as fichas que eu tenho. A primeira coisa é puxar o freio de mão, é gerar uma dúvida na cabeça dele ou dela. Vocês podem gerar uma dúvida na cabeça dessa pessoa. Você não é querer convencer ela. Ah, não tira a tua vida, olha, essa tua vida é maravilhosa, por que tu está fazendo isso? Não adianta, pessoal. Querer fazer a pessoa se tornar positiva nessa hora, ela não vai se tornar positiva. Vocês vão piorar a situação. O que vocês precisam fazer é gerar uma dúvida, porque ela está certa de que tirar a vida vai tirar o sofrimento dela. Porque ela está com um pensamento, ela está com uma percepção de túnel. A dor não deixa ela olhar para os lados. E ela só quer sair daquela dor. Quem busca o suicídio, pessoal, não é covarde. Não é que não tem Deus no coração. É uma pessoa desesperada que está com uma dor que não suporta mais e ela está querendo sair daquilo. E ela acha que tirando a vida ela vai se livrar de tudo aquilo. Então, o que vocês podem fazer? Olha, fulana, tudo bem. Talvez o suicídio possa ser uma saída mesmo, né? Tirar a vida, tudo acaba. A dor acaba, a angústia acaba, o sofrimento acaba. Primeiro, ok, considera a percepção dela. Mas, e se não acaba? Tu tem certeza que se tu tirar a tua vida, tudo isso, acho que tu tem certeza que tirando a tua vida vai acabar o teu sofrimento? Onde é que tu leu sobre isso? Onde é que tu sabe? Qual é a certeza que tu tem disso? Ah, eu não sei. Pois é, e se não acaba? E se for uma furada? E se tu passar pro lado de lá e o sofrimento continua, e a angústia continua, e o remorso continua, e aí? E aí tu não pode voltar, tu não pode refazer o erro que tu cometeu, a culpa aumenta, o desespero aumenta, a dor aumenta, e aí? Já parou para pensar nisso? E se for uma furada? Eu só estou querendo ajudar a raciocinar para o outro lado, porque é uma decisão muito importante que tu está tomando. Olha só a decisão que tu está tomando. Não pode tomar uma decisão importante dessa numa dúvida. Tem que ter certeza. E tu tem certeza que não existe vida depois da morte? Que tu realmente vai acabar o teu sofrimento? Quando a gente faz um questionamento desse, normalmente a pessoa gera uma dúvida, dá buga o cérebro. Parei um pouquinho, não tinha pensado nisso. Pois é. E neste momento tu está tendo uma oportunidade de puxar o freio de mão dessa pessoa. E ela um pouquinho mais. Existir um pouquinho mais. E é na hora que você consegue trazer ela. A vida a todo momento está nos passando uma mensagem. O que a vida está querendo me dizer com essa situação difícil pela qual eu passo? Esse é o grande questionamento que nós devemos fazer quando nós estamos em sofrimento. Sempre. Tá certo, pessoal? Não sei se eu consegui passar a mensagem, mas se eu conseguir fazer que uma pessoa aqui saia refletindo, já é muito para mim, tá? Então que nós possamos refletir um pouco mais sobre as nossas dores, sobre as nossas angústias, sobre as nossas aflições, tá? Porque a vida não nos dá problema nenhum, a vida não nos trai, a vida não nos pune, a vida apenas nos coloca em situações para que a gente consiga se melhorar como ser humano, tá bem? E ali eu deixei o 188, que é o CVV, que vocês conhecem, né, que a pessoa pode ligar para lá, e lá vai ter alguém preparado para acolher vocês na aflição de vocês, nas dores de vocês, para dar uma palavra de consolo. Né? O coordenador do CVV é o Jorge Brandão, que é um grande amigo nosso, ele é espírita, né? Ele já publicou livros e dá palestras também. Então, eu espero que ninguém precise ligar para o CVV, né? Mas se um dia precisar, tem esse recurso. Às vezes as pessoas fazem o quê? Adolescentes fazem isso. Eu vou deixar
uma carta me despedindo. Ao invés de tu fazer uma carta se despedindo, faz uma carta desabafando, pedindo socorro. Porque às vezes a pessoa está com tanta dor, ela não consegue falar, não consegue expressar, não consegue se abrir. Às vezes tem pessoas que são muito fechadas. Então, em vez de fazer uma carta para se despedir, faça uma carta pedindo socorro e desabafando ali e dá para alguém ler. Tá certo? Muito obrigado, pessoal, pela paciência de vocês, pela escuta e até uma nova oportunidade se surgir. Tá bom? Alguma pergunta, alguma dúvida? Pergunta fácil, tá? Muito obrigado, Diógenes. Eu que Eu gostaria, agradeço. em nome do grupo, em nome da Casa do Consolador Prometido, agradecer a tua vinda aqui, a tua disponibilidade e o teu estudo, né? As palavras que tu nos trouxeste hoje, de incentivo, esse ensinamento de que a vida não te dá problemas, ela te dá desafios. Quando a gente muda essa concepção, muda todo o nosso pensamento. Então, muito obrigado. Eu tenho certeza que essa reflexão toda que nos trouxeste hoje, com certeza, em algum momento, todos nós precisamos ouvir isso. E vai ficar disponível no nosso YouTube do Consolador Prometido, para as pessoas olharem mais adiante. Essa mensagem vai se disseminar. Então, te agradecer muito a tua disponibilidade e que tu venha mais vezes aqui na Casa do Consolador Prometido, tá, Diógenes? Só convidar. Tá bom, então. Então, para nós encerrarmos o trabalho de hoje, eu gostaria de te convidar para fazer a oração final. Uhum. Neste momento, então, agradecidos por esta oportunidade de estarmos aqui, refletindo um pouco mais sobre nós mesmos. Foi a nossa missão de estarmos encarnados ou reencarnados, compreendendo que o processo reencarnatório é um presente que a natureza nos dá, que Deus nos concede. Jamais o processo reencarnatório será uma armadilha, a não ser que a gente transforme uma reencarnação em uma armadilha, porque nós temos livre-arbítrio. Que nós podemos ter discernimento para saber o que é certo, para fazer o que é certo. Que nós possamos ter tolerância com aqueles que não pensam como a gente pensa, que não estão agindo como a gente gostaria que eles agissem, cada um na sua fase evolutiva. Que a gente alimente a fé, que a gente possa ter confiança no plano espiritual, nos benfeitores amigos, e que a gente sempre entenda que se a gente pede flores para Deus, Ele jamais vai nos dar espinhos. Que a fé possa nos confortar diante daquela angústia, diante daquela aflição, e que a gente possa, através desta força, deste exemplo, contaminar outras pessoas. Nós possamos ser exemplo de superação aos nossos filhos, aos nossos amigos, porque por mais que a gente esteja angustiado, a depender de como a gente sofra com dignidade, tem outras pessoas nos observando, nos olhando, talvez nos pegando como exemplo. Então, neste momento, agradecidos a Deus, a Jesus, nosso mestre maior, ao nosso guia espiritual, que está sempre junto com a gente, está sempre com a mão estendida, agradecendo ao benfeitor ou à benfeitora espiritual desta casa, damos por encerrado a palestra da noite de hoje, que assim seja.